Existem algumas características físicas que as mulheres acham muito atraente em homens. E se você saber trabalhar elas, você vai se destacar e chamar muita atenção onde você passa. E meu objetivo nesse vídeo é te ajudar a saber quais são eles e como melhorá-los. Uma das maiores mentiras que algumas pessoas contam é que as mulheres não são tão visuais quanto os homens. Ou seja, que elas não se importam tanto com a aparência como nós, homens, se importamos quando se interessamos por uma mulher. Porém, essa ideia não faz sentido. E eu percebi isso quando eu me deparei com um vídeo de um homem bonito. Dá pra se dizer que o cara realmente é bonito. E nos comentários desse vídeo, tava repleto de mulher elogiando e desejando esse cara. Essas mulheres estavam claramente atraídas pela beleza dele, mesmo sem saber nada sobre ele além da sua aparência. Isso me fez pensar e foi daí que surgiu a ideia para esse vídeo. Com isso, eu fiquei muito interessado em entender a fundo o que as mulheres consideram atraente. Eu comecei a alterar totalmente o algoritmo do meu TikTok e do meu Instagram, curtindo só vídeos de homens considerados muito bonitos pelas mulheres. Aqueles vídeos que tinham muito elogio de mulheres. E a partir dessa pesquisa, eu percebi algumas coisas interessantes sobre o que as mulheres acham atraente. Primeira coisa, homens e mulheres têm padrões diferentes de beleza. Por exemplo, muitos homens acham o Cristiano Ronaldo muito bonito, só que muitas mulheres não veem ele da mesma forma. E eu acredito que isso se deve ao fato que nós, homens, associamos a beleza dele às suas habilidades no futebol, que é algo que a gente gosta muito. Porém, que pelo outro lado das mulheres, é muito raro você encontrar uma mulher que gosta muito de futebol. E devido a esse fato, muitas delas não acham ele bonito. Outro ponto interessante que eu descobri é que os padrões de beleza também podem variar conforme a idade das mulheres. Mulheres com mais de 26 anos tendem a ter gostos um pouco diferentes em comparação com as mulheres de menos de 26. Para exemplificar melhor, vou pegar dois exemplos extremos. Geralmente, mulheres mais 26 tendem a gostar de um estilo mais próximo de Michele Marrone, acho que esse é o nome dele, que tem algumas características um pouco mais maduras. E por parte das mulheres menos de 26, é mais puxado para um Gabriel Ruano, que tem características mais jovens. Apesar de suas diferenças, os dois têm características que são universalmente atraentes para as mulheres, mas aí a preferência pode variar de acordo com a idade. Claro, é importante lembrar que esses padrões não são regras claras. Cada mulher tem seus próprios gostos e preferências, e o que é atraente para uma pode não ser para outra. Só que essas observações podem ajudar a entender melhor algumas tendências gerais. E agora eu vou te mostrar as características que eu percebi com essa pesquisa. Tatuagem. Nessa pesquisa eu percebi que 50% dos caras atraentes tinham algum tipo de tatuagem. Ou seja, metade deles tinham tatuagem e a outra metade não tinha. Esse vídeo não é para te incentivar a fazer tatuagem, até porque eu mesmo não tenho e no momento nem tenho vontade de fazer. Porém é um dado interessante que eu percebi e eu achei importante trazer aqui. E são 50%, tá? A outra metade não tem tatuagem. Esse dado mostra mais que, se você tem vontade, é maior de idade e não vai ser expulso de casa. Se fizer uma tatuagem, pode ser algo interessante, porém entenda que não é um corpo repleto de tatuagem. Na minha pesquisa eu encontrei um ou outro cara com muita tatuagem no corpo, porém eles eram homens nota 9 ou 9,5 de beleza, ou seja, a beleza dele sobressaía a quantidade de tatuagens que ele tinha, mesmo se a pessoa não gostasse de tatuagens. Porém, se você não é um homem muito bonito, não vale a pena sair tacando tatuagem por todo lado, até porque isso pode ter um efeito contrário e te atrapalhar. E é importante ressaltar que a maioria do público que se atrai por homens com tatuagem é um público mais jovem. Às vezes são mulheres até com menos de 26, bem menos. E se você for fazer, pense bem na tatuagem que você vai fazer, porque isso também conta muito. Músculos. Ter um corpo atlético é muito importante quando se falamos de atração. Em todos os vídeos que eu assisti, os homens ou tinham um corpo bem trabalhado, bem treinado ou levemente atlético, com peitoral e abdômen bem definido. O padrão de shape em V é sempre muito valorizado, que é o padrão com costas e ombros largos e uma cintura fina. Porém é muito importante destacar que o excesso de músculo, o extremo disso, já não é tão atraente, porque um corpo exageradamente musculoso não é tão apreciado por mulheres na maioria das vezes. Tem até uma brincadeira que quem gosta de homem muito musculoso é homem, e eu percebi que é exatamente isso. Se você pegar um vídeo de um homem muito musculoso na internet, você vai perceber que a grande maioria dos comentários é de homens. Cuidados básicos. Uma coisa que eu achei muito engraçado e interessante falar aqui, que eu percebi fazendo essa pesquisa, é que absolutamente todos os caras tinham um mínimo de cuidado básico. Quando eu falo cuidado básico é com a pele, a sobrancelha, o cabelo, se for o caso do cara, a barba. E o pior é que é uma coisa que eu sempre falo aqui. Quem já segue esse canal, já é inscrito nesse canal, é porque já é interessado nisso. Então eu já valorizo muito vocês. E com certeza a sua vontade de melhorar a sua estética já vai te ajudar muito e te deixar à frente de muitos caras. Então perceber
esse tópico me deixou muito feliz e empolgado em vir fazer esse vídeo. Então, aprender a encontrar um corte que fica legal em você e saber cuidar do seu cabelo é importante demais. Cuidar da sua pele para deixar ela mais bonita e aparentar mais saúde, mais cuidado é também muito importante. Cuidar da sobrancelha, tirar aqueles pelos meio perdidos no rosto, ou se você tiver uma barba e quiser cultivar ela, saber cuidar dela para deixar ela legal, ter cuidado com os dentes e tudo que eu já falo muito aqui nesse canal. Inclusive desses tópicos, muitos eu tenho um vídeo aqui nesse canal. Então vale a pena depois desse vídeo você assistir algum deles. Porém, se você quiser tudo junto, de uma maneira organizada e fácil de entender, eu tenho o meu guia que eu fiz exatamente com esse intuito. Ajudar você a melhorar a sua estética em geral. Seja se vestindo melhor, cuidando melhor do seu rosto, ensinando todo o contexto, seja como fazer uma sobrancelha masculina, achar um corte legal pro seu cabelo, cuidar do seu cabelo, pele, dente, ter um rosto mais harmônico, tudo isso e muito mais tem no meu guia. E o melhor que eu sempre falo aqui é que o valor é muito barato. Pelo tanto que eu entrego, você vai se surpreender o quanto eu coloquei barato esse guia. E eu só deixei barato porque eu sei que muita gente aqui é jovem e não tá com muita grana para poder ficar investindo. Então o valor é mais barato que uma pizza. Pode ficar tranquilo. E se você se interessou, o link pro meu guia tá aqui na descrição. Roupas bem ajustadas. Uma característica que eu percebi muito fazendo essa pesquisa são que a maioria dos homens usam roupas bem ajustadas, ou seja, roupas que ficam legal ao corpo. Dificilmente eu via roupas muito largonas, totalmente largadas. Na maioria das vezes eram roupas muito bem escolhidas, que ficavam legal ao corpo. E voltando numa dica que eu falei lá no início, uma coisa que ajuda muito as roupas ficarem legal em você é você ter um corpo atlético. Talvez até por isso as roupas dos caras sempre estão bem ajustadas. Claro que também depende da escolha deles, eles escolherem roupas legais que fiquem boas neles, porém ter um corpo legal ajuda muito. E isso fica até como um incentivo para você. Um segredo aqui, lá no meu guia, também tem um módulo só sobre como você se vestir melhor e escolher roupas que fiquem legais. Então vale a pena dar uma olhada lá. Ter um rosto definido. Isso é uma coisa que muita gente já tá careca de saber, porém muita gente também não sabe. E nem sabe como ter um rosto definido. Primeira dica e primordial é, se você respira pela boca, parar com isso. Se forçando a respirar só pelo nariz. Mas eu não consigo. Talvez seja o caso de você ir a um médico para ver se é necessário uma cirurgia ou algum remédio que vai te ajudar nisso. Porém, respirar pela boca é uma coisa que atrapalha muito o desenho do seu rosto. Outra coisa é praticar o mewing, que são exercícios para definir seu maxilar. Até porque o nosso maxilar tem músculos e esses músculos definem como na academia, porém fazendo tudo isso com muito cuidado. Minha maneira de praticar o mewing é todo dia de manhã comer uma cenoura, crua mesmo. Eu corto ela em pedaços bem rústicos e mando para dentro, trabalhando bastante a mastigação. Barba. Outra coisa que ficou muito disputada. Tem muitas mulheres que gostam de homens sem barba e muitas mulheres que gostam de homem com barba. E o que eu percebi é que geralmente mulheres mais novas gostam de homens sem barba e geralmente mulheres mais velhas, pós 26 por aí, em média, é bom falar isso, é uma média mais ou menos, não é um padrão, gostam de homens com barba. Nesse meio termo também tem homens com cavanhaque e bigode, ou só com bigode, que também vale muito. Seja interessante. Esse vídeo é mais focado na estética, ou seja, características físicas que atraem à primeira vista. Porém eu achei interessante falar essa característica porque um tipo de vídeo que eu vi muito são vídeos de homens fazendo atividades normais, como treinando, seja na academia ou fazendo algum esporte, e tudo isso de forma natural, nada forçado. E eu acredito que o motivo disso, as mulheres gostarem de vídeos assim, é porque ter ou parecer ter uma vida interessante é algo atraente. Inclusive eu já cansei de falar aqui o quanto ter hobbies é atraente, e esse tópico só reforça isso. E também uma coisa que eu vi muito e que eu nem esperava é o quanto as mulheres gostam de ver homens que dirigem ou ver homens dirigindo. Eu não sei porquê, mas uma grande parte das mulheres gostam desse pequeno detalhe do homem dirigir. Isso é mais um adendo, um bônus. Então quer uma dica? Se você é homem, aprenda a dirigir. De preferência depois dos 18 e na autoescola. Uma dúvida aqui particular minha, você sabe dirigir? Eu fiquei interessado em saber isso. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo os comentários. Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. Eu vou deixar 2 opções de vídeos interessantes aqui no final. É isso. Eu vou ficando por aqui e até qualquer hora.